Bom dia. O nosso podcast SESC hoje é com a senhora Leia Cristina da Costa Silva, representante da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Maranhão. Hoje vamos conversar sobre a importância do dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Dona Leia, sabemos que a superintendência tem um trabalho, né, de combate de muitos anos, né, contra a exploração do trabalho infantil. Quais são as medidas adotadas para o enfrentamento à situação de exploração do trabalho infantil no Maranhão? Bom dia a todos. É muito importante essa reflexão sobre o combate ao trabalho infantil, que é uma das mais graves violações de direitos humanos. A legislação de regência do combate ao trabalho infantil no Brasil está baseada na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, em harmonia com a Convenção da ONU dos Direitos da Criança de 1989 e as convenções da OIT de número 138, que trata da idade mínima para o trabalho, e 182, que relaciona as piores formas de trabalho infantil. A Superintendência Regional do Trabalho, seguindo os princípios da proteção integral à criança e ao adolescente, atribui como competência institucional a cada auditor do trabalho a ação prioritária de combate ao trabalho infantil, conforme Instrução Normativa 102 de 2013. Essas ações fazem parte de um planejamento anual, onde são previstos operativos a borracharias, oficinas de reparação de veículos, lava-jatos, feiras e mercados, lixões, cemitérios e também a agricultura familiar, que se caracterizam como piores formas de trabalho infantil, conforme a lista TIP. O projeto de combate ao trabalho infantil deve contemplar também a promoção de uma articulação e integração com os órgãos e entidades que compõem a rede de proteção a crianças e adolescentes, visando a conscientização e o ativismo da sociedade através das grandes campanhas anuais no Carnaval, no 12 de junho, Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, que é a mais relevante e que foi lançada em 2002 pela ONU, quando foi apresentado o primeiro relatório mundial sobre o trabalho infantil, buscando-se, através dessa integração, dessa construção conjunta de ações entre esses órgãos e entidades, a elaboração de um diagnóstico de incidência do trabalho infantil e a eleição de prioridades que irão compor o planejamento das ações fiscais. Nós sabemos também que o enfrentamento aos casos identificados de trabalho infantil requerem estratégias de prevenção. Quais são as medidas preventivas adotadas pela Superintendência e sua rede de parceiros? A prevenção é fundamental para a erradicação do trabalho infantil. As famílias, a sociedade e o Estado devem estar atentos para promover a integração de crianças e adolescentes na sociedade. Inicialmente, podemos nos referir às ações voltadas para uma educação integral, gratuita, de qualidade, humanizada e democrática. Lugar de criança e adolescente é na escola. A qualificação do estudo é fator de transformação
de vidas e da triste realidade do trabalho infantil. Da mesma forma, as ações voltadas para a promoção da saúde da criança e do adolescente são estruturantes, são fundamentais para seu bem-estar. É cientificamente provado que as crianças e os adolescentes adoecem e sofrem acidentes de trabalho 6 vezes mais do que o adulto. Da mesma forma, as ações da assistência social são muito relevantes para a proteção de crianças e adolescentes. A identificação do trabalho infantil, a busca ativa, a inserção de crianças em serviços socioassistenciais, o fortalecimento da aprendizagem profissional como forma segura e protegida de inserção dos adolescentes a partir de 14 anos são fundamentais para o combate ao trabalho infantil. A Superintendência Regional do Trabalho tem desenvolvido um forte catálogo de ações voltadas para a prevenção. E para isso, tem procurado um relacionamento muito forte e integrado com todos os órgãos e entidades que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente no Maranhão, bem como o sistema de garantias de direito, porque tem consciência de que é através dessa qualificação da vida, da saúde e do bem-estar da criança e do adolescente, nós, de fato, poderemos alcançar os grandes compromissos internacionais assumidos pelo governo brasileiro de erradicação do trabalho infantil até 2025. Boa parte da população tem sofrido com a crise econômica potencializada pela pandemia. Há algum indício que esta crise financeira possa vir a contribuir para um aumento no registro de número de casos de trabalho infantil em nossa cidade, em nosso estado? Os riscos de aumento da incidência do trabalho infantil em decorrência da pandemia do Covid-19 são muito grandes. É importante ressaltar que a escalada do desemprego e a diminuição nos meios de subsistência das famílias tem um enorme impacto na vida das pessoas e pode levar milhares de crianças e adolescentes ao trabalho precoce e perigoso, incluindo a exploração sexual, o trabalho doméstico e o trabalho para o narcotráfico. Com as escolas fechadas, muitas crianças e adolescentes correm o risco de ingressar no trabalho precoce e de não mais retornar aos estudos. Apesar da redução observada nos últimos anos, dados de 2019 do IBGE mostram que o trabalho infantil atinge pelo menos 1.800.000 crianças e adolescentes no Brasil. Entre 2007 e 2019, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do SINAM, do Ministério da Saúde, mais de 46.000 crianças e adolescentes sofreram algum tipo de acidente do trabalho ou de doença profissional. Deste total, 279 morreram. Esta situação tende a se agravar com a situação de vulnerabilidade socioeconômica de crianças, adolescentes e suas famílias, ocasionada pela pandemia do Covid-19. Dia 12 de junho é considerado, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Qual a programação da Superintendência Regional do Trabalho para essa data?
O dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, é a data mais relevante no enfrentamento dessa grave violação de direitos humanos. Foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 2002, data da apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil. Desde então, a OIT convoca a sociedade, os trabalhadores, os empregadores e os governos do mundo todo a se mobilizarem contra o trabalho infantil. No Brasil, o 12 de junho foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil pela Lei 11.542 de 2007. O símbolo da campanha e da luta contra o trabalho infantil é o catavento de 5 pontas coloridas: azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Ele tem um sentido lúdico e expressa a alegria que deve estar presente na vida das crianças e adolescentes. Esse ícone representa ainda movimento, sinergia e a realização de ações permanentes e articuladas para a prevenção e a erradicação do trabalho infantil. Em 2021, a campanha do 12 de junho integra as mobilizações do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, instituído pela ONU, e conclama a sociedade para a urgência de medidas efetivas e imediatas de prevenção e combate ao trabalho infantil através do slogan: "Precisamos agir agora para acabar com o trabalho infantil". Inicia-se este ano também uma contagem regressiva para o cumprimento da meta 8.7 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU de até 2025, erradicar o trabalho infantil, principalmente nas suas piores formas. Há no Brasil cerca de 1.800.000 crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil, segundo dados do IBGE de 2019. Desses, 706 mil, ou seja, 45,9%, estão em ocupações consideradas como piores formas de trabalho infantil, que são aquelas mais degradantes e que prejudicam o desenvolvimento físico, psíquico e moral de crianças e adolescentes. É importante nos mobilizarmos e promovermos, por meio de ações de comunicação nas redes sociais, a conscientização da sociedade sobre a importância de se reforçar o combate a este problema no mundo todo. É compromisso de todos que defendem e promovem o direito a uma infância sem trabalho e a uma adolescência com trabalho protegido a partir dos 14 anos, ampliar o TEPAT. Não só a partir da perspectiva da saúde pública, mas também dos impactos negativos das condições socioeconômicas na vida de milhões de trabalhadores infantis e suas famílias. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada em 2020 pelo IBGE, 4,6% das crianças brasileiras encontram-se em situação de trabalho infantil. Entre elas, 66,1% são pretas ou pardas, o que evidencia o racismo como causa estruturante desta grave violação de direitos. A crise gerada pela Covid-19 resultou no aumento da pobreza e da vulnerabilidade das famílias de baixa renda. Uma pesquisa realizada pelo UNICEF na cidade de São Paulo, entre abril e julho de 2020, mostrou que houve um aumento significativo do trabalho infantil na capital paulista, em torno de 21%. Viver com dignidade e respeito é direito de todas as crianças. Elas precisam acreditar que as oportunidades existem para todos. E garantir uma vida plena a todas elas é um dever de todos nós, família, sociedade e Estado. Muito obrigada, dona Leia, pelos esclarecimentos. E para finalizar o nosso podcast,
Em caso de suspeita ou denúncia de casos de exploração do trabalho infantil, qual ou quais os procedimentos são orientados pela Superintendência e a rede de proteção? A naturalização, banalização e invisibilidade do trabalho infantil são as suas maiores armas de dominação e degradação da mão de obra infantil. Por isso, a campanha Denuncie o Trabalho Infantil marca a urgência de conscientização da sociedade para essa grave realidade, que ameaça o futuro de 1.800.000 crianças e adolescentes no Brasil. Identificada uma situação de trabalho infantil, ela deve ser imediatamente denunciada ao Disque 100, que é um canal nacional de recepção de denúncias de violações de direitos da infância e do adolescente, ou à Superintendência Regional do Trabalho pelo site denuncia.cit.trabalho.gov.br ou pelo telefone 158. Essa denúncia pode ser feita também a qualquer órgão ou entidade que compõe a rede de proteção da criança e do adolescente ou Sistema de Garantias de Direitos no Maranhão. Principalmente nos interiores do estado, é muito importante que as denúncias sejam feitas aos conselhos tutelares, que são agentes públicos fundamentais nessa luta ao combate ao trabalho infantil. Denunciar é fundamental e urgente, pois ajuda a alimentar os cadastros de informações e as estratégias de inteligência para efetivar o resultado das ações. A Secretaria de Inspeção do Trabalho está em um processo de reestruturação contínua do Serviço de Combate ao Trabalho Infantil para dar mais efetividade a essa política pública. O foco agora é melhorar o diagnóstico e o planejamento da fiscalização, para que os auditores fiscais do trabalho possam realizar melhor essas ações prioritárias. Os resultados alcançados pela Inspeção do Trabalho no Brasil registram que a cada ação fiscal realizada pela auditoria, 4,6 crianças e adolescentes são afastados do trabalho infantil. Para uma denúncia bem eficaz, as informações mínimas necessárias são relatar a situação em que a criança e o adolescente encontra-se em trabalho infantil, no caso de trabalho infantil familiar, horário que essa família está ali funcionando, prestando, realizando o seu serviço. No caso de existência de empregador formal, é importante informar a razão social, o nome de fantasia e, se possível, o CNPJ, o SEI ou o CPF do empregador. Muito importante informar o endereço completo onde a criança ou adolescente encontra-se realizando a atividade. Nome da rua, da avenida, sala, bairro, preferencialmente com ponto de referência. E relatar da forma mais completa possível os fatos e irregularidades constatadas. Para finalizar, gostaríamos de ressaltar que o Serviço Social do Comércio, SESC, no Maranhão, tem sido um grande parceiro da Superintendência Regional do Trabalho na prevenção e combate ao trabalho infantil neste estado, que se encontra entre os 5 de maior incidência da mão de obra infantil. Isso demonstra que o SESC tem um grande comprometimento e grau de responsabilidade com a sociedade maranhense, naquilo que é mais caro e mais urgente proteger e promover, que são as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada.